Vou convidar de volta ao palco aqui a América, Guilherme, Fernando. Vou pedir para vocês trazerem 2 cadeiras, por favor, aqui para a gente. E a gente vai abrir, então, agora para perguntas para os nossos convidados da tarde, para finalizar aqui, então, o nosso debate setorial dos planos de drenagem, de redução de riscos, de arborização e de habitação de interesse social. Alguém tem uma pergunta? Boa tarde, queria agradecer a presença de vocês. É muito importante termos profissionais dessas áreas diversas, né, que foram atuando com a contribuição na melhoria da cidade. Sou estudante de arquitetura do segundo semestre e eu gostaria de perguntar algumas perguntas. Primeiro, para a Carol, se ela concorda, né, que a atenção para a mobilidade urbana, né, ampliando a capacidade das vias para que o recurso e os insumos cheguem até mais ao extremo sul, se isso de alguma maneira vai favorecer a geração de empregos, porque a gente consegue tornar mais atrativo para grandes empresas, né, a sua locomoção, da sua matéria-prima, do transporte, né, da sua produção, consegue sair com maior facilidade de Porto Alegre. Se isso vai contribuir para a geração de empregos, e se um emprego sendo mais local favorece o que, por exemplo, da Restinga você usou bastante, né? A quantidade de pessoas, a gente percebe que o emprego lá não é suficiente, né? Então, se a política pública dá mais atenção à mobilidade das nossas vias, que a gente sabe que é precária, porque a gente vê toda hora caminhão trancado em árvores, caminhão trancado em pequenos cruzamentos, a dificuldade. Então, muitas empresas acabam não tendo intenção de abrir na Zona Sul, no extremo sul, e onde a gente tem os extremos, a gente vê a carência, né, a maior necessidade. Se você entende dessa maneira, né, e já vou conduzir a última pergunta, né, daí os outros colegas podem também responder. Se, dentro das pessoas que participaram aqui, se vocês veem, o que vocês estão vendo de investimento porque o que eu entendo dessas situações que Porto Alegre e vários municípios e cidades do Brasil inteiro foram expostos, né? Eu entendo que não acontece só no local, né? A gente sabe que as chuvas, elas são têm o seu processo de evolução de outros fatores, queimadas, né? Se durante a enchente aqui no sul foi feito um levantamento de como se comportou o oceano, a temperatura daquele ano, o fenômeno que esteve presente naquele ano. Hoje nós temos a Laninha, né? Se isso de alguma maneira foram levantados esses dados, porque eu acredito sim que nós temos de tecnologia, e a gente vê isso quando acontece em outros países. Muitas vezes nós somos avisados de uma possível catástrofe aqui por outros países, né? Por que o Brasil não está, ou se está, quem está cuidando disso, para que vocês tenham a alimentação desses dados para evitar com antecedência essas situações que a gente foi expostos aí, né? Tivemos até mortes, bastante mortes, né? Por não ter chegado a informação a tempo. No meu entendimento, eu acho que isso é muito importante, esses dados. O que acontece, o que aconteceu no país vizinho, né? Porque a gente vê muita entrada de massa que vem do Uruguai, né? O que estava acontecendo lá? Teve muita queimada naquele ano ali que aconteceu, esse desastre aqui em Porto Alegre. Como que se comportou lá em cima, lá, as queimadas lá? Como é que desceu? Como é que se comportou tudo que veio, que se deslocou da Amazônia e veio junto ali com a cordilheira ali? Como que se comportou o nosso Brasil durante essas tragédias?
Obrigado, querido. A gente pode fazer um bloco de perguntas e responder em bloco, pode ser para vocês, queridos. Considerando o avançado da hora, eu acho que vai ser mais eficaz para a gente. Alguém mais tem alguma pergunta, por favor? Boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu estava pensando sobre a questão da drenagem, enquanto tu falavas, e eu fiquei pensando, tirando ela do cenário macro de engenharia e urbanização, como a gente poderia contribuir no cenário micro, quando a gente vai projetar um prédio, uma casa, né, ou qualquer habitação assim, mais pessoal, particular. Se tu fosse fazer, por exemplo, um projeto para tua casa, o que não poderia faltar nesse projeto, né, em termos da tua especialidade? Mais uma para fechar o bloco. Mais específico para a América, que a gente não teve a oportunidade de fazer a pergunta. A gente, com os comandantes, fez uma visita no centro histórico, a gente está na cadeira de planejamento urbano e regional. E uma das coisas que a gente percebeu muito é que no centro, principalmente na área entre o mercado e a rodoviária, a gente não tem arborização. Está sendo criado ou pensado em uma lei ou diretriz para que seja viável a arborização nessas áreas que já são mais consolidadas? Muito obrigado. Quem quer responder primeiro? Então, sobre a mobilidade da Restinga, né, especificamente, eu acho que o primeiro ponto é entender que a Restinga ela realmente está no espaço periférico, ela está a 22 km do centro e isso não vai mudar, né? A segunda coisa é que hoje, ela foi projetada para ter um distrito industrial, né? Existe esse distrito hoje, houveram lá leilões enfim, dos galpões, dos terrenos, e com esse anúncio do Alphaville, já anunciaram um shopping novo, a gente já tem shopping na Restinga, enfim, né? Estão tendo essas movimentações para esse público, mas eu acredito que aumentar as vias não é o caminho, né? Se a gente for pensar na perspectiva, inclusive, do meio ambiente, né? Agora, a gente está pensando muito na questão dos modais de transporte, né, que não poluem, principalmente, né? Então, a questão do carro, a questão do caminhão e tudo mais. Eu acho que as pessoas, as indústrias, as empresas, elas não vão para a Restinga muito por outras questões e não tanto pela questão da mobilidade, né? Porque tem vários caminhos de entrada. Nesse sentido, eu acho importante, inclusive, né, trazendo o ponto da mobilidade, de ter essa interação, né, entre planos, justamente porque o plano de mobilidade na Restinga, por exemplo, para ciclovias, se a gente for pensar, ele não prevê ciclovias, né? Da onde que surgiu as 2, 3 ciclovias que tem na Restinga? Através de contrapartidas de empreendimentos, que é basicamente assim que surgem as ciclovias da cidade, né? Através de contrapartidas de empreendimentos. Então eu acho que o caminho não seria ampliar as vias, mas qualificá-las sim. Também teve algo que aconteceu na Restinga do secretário lá de infraestrutura, que começou a colocar asfalto em vias de paralelepípedo sem motivo algum, vias que estavam boas, né? Começou, porque isso, né, também é capital político, o asfalto é capital político. Então eu acho que o caminho da mobilidade não é esse, é outro, sabe? E se a gente for falar de renda, de movimentação de renda dentro desses territórios periféricos, eu acho que o caminho é esse, é movimentar dentro dos territórios periféricos, né? E isso a Restinga faz muito bem, isso eu faço lá, quando eu faço obra de melhoria habitacional, eu contrato pedreiro da Restinga, compro na loja de material da Restinga, se eu faço no Sarandi, eu faço a mesma coisa. Então acho que essa lógica da economia dos territórios girar é mais interessante do que vir empresas de fora que provavelmente, mesmo com o alargamento das vias, não viriam. Acho que é isso. Acho que eu respondo a parte meteorológica e a parte da drenagem do projeto, e o Guilherme complementa a parte da meteorologia também do fenômeno de 2024. Então, o que a gente tem? A gente tem um monitoramento mundial desses fenômenos. A gente sabe agora, se a gente pegar o celular aqui, a gente sabe se está formando uma tempestade tropical no Caribe,
né, está formando um ciclone extratropical aqui no nosso sul, e a gente tem institutos nacionais, Instituto Nacional de Meteorologia, ele emite alertas, ele faz boletins, faz previsão, a gente tem modelos meteorológicos também, numéricos que fazem, né, o ETA lá do CPTEC, então a gente tem essas informações, né, o que falta é um modelo hidrológico para a gente ter uma previsão de nível. Uma coisa é a gente fazer uma previsão meteorológica, outra coisa é fazer uma previsão de nível, né? Daquela chuva, daquele fenômeno, o que ele de fato vai ocasionar na elevação dos níveis. São duas coisas correlacionadas, porém diferentes, né? E o que aconteceu em 2024? É uma coisa que naturalmente acontece, esses bloqueios atmosféricos. Volta e meia acontece isso. Se vocês pegarem as notícias na época, enquanto a gente estava debaixo de chuva aqui, o centro do país estava num calorão tremendo. Né? Isso aí que é o bloqueio atmosférico. A frente fria não conseguia avançar e ela ficou parada no mesmo lugar. É como, e essa umidade que vem dos rios voadores, isso aí acho que todo mundo já em algum momento ouviu falar, né? É aquela umidade que evapora lá no Atlântico, que passa por cima da Amazônia, e a Amazônia recircula isso porque chove na Amazônia, evapotranspira na própria Amazônia. E essa é a importância da Amazônia para nós, de ter essa floresta, porque ele mantém a umidade no ar. Porque a umidade que chove na Amazônia não vem da Amazônia, tem que vir toda chuva, em algum momento ela tem que evaporar dos oceanos. Né? É o ciclo hidrológico. Se vocês pegarem qualquer desenho de ciclo hidrológico, vocês vão ver que lá nos oceanos está evaporando. Então a chuva vem dos oceanos, ele evapora do oceano, principalmente na parte onde a gente tem as temperaturas mais altas, que são próximo ao Equador. Então evapora lá, passa por cima da Amazônia e aí começa a descer pelos Andes, tem uma barreira orográfica também, e traz essa umidade aí em baixos níveis, que a gente chama uma altitude de 3 km de altitude, que vem esse rio voador. E aqui ele pode entrar nesse choque com uma frente fria, uma massa de ar frio que vem do sul e faz essa umidade que está em gás, né, está em vapor de água, e ele condensa, por baixar a temperatura, ele condensa e faz chover aqui. Então ficou chovendo ali por 2, 3 semanas, é como se a gente pegasse uma mangueira e ficasse regando no mesmo lugar o tempo todo. Foi isso que aconteceu. A gente olhava as imagens de satélite com a temperatura do topo de nuvens, que mostra a densidade, o tamanho das nuvens, e aquilo não parava de formar, e ficava condensando e condensando, cada vez mais umidade vindo desse rio urbano, e sempre no mesmo lugar. O que acontece numa condição normal, sem bloqueio atmosférico, que ele vai formando isso aí, começa a formar lá em Buenos Aires, vai indo para o Uruguai, entra no Rio Grande do Sul, vai subindo e vai Santa Catarina, Paraná e chega até o sul de Minas. Tá? Nessa condição teve esse bloqueio atmosférico. E aí que fez chover 650 milímetros numa bacia, ficou parado em cima da bacia e choveu tudo isso em uma grande área. Tá? Quanto ao projeto, que não pode faltar na minha casa, eu sempre vou buscar desconectar o pluvial direto de redes. Então, quando descer a água do telhado, por exemplo, conseguir lançar antes em um jardim, em uma área gramada, e depois dessa área gramada, lá no outro ponto, no outro extremo, ela direcionar para uma rede pluvial. A gente sempre vai depender de uma rede, a gente não consegue controlar toda a chuva que cai no lote, a gente não consegue, não tem, até teria, mas seriam dispositivos enormes, a gente não depender zero de uma rede pública de drenagem. Outras coisas que também auxiliam e também podem ser benéficas para o próprio morador é ter um telhado verde. O telhado verde ele aumenta muito o conforto térmico, né? Ele é um belo isolante na parte de cima, além dele poder funcionar inclusive até com uma horta. Né? O cara pode fazer uma horta no telhado dele, né? Então projetar com laje. E tem um grande mito, né? Muitos têm medo de fazer o telhado verde por umidade. E se a impermeabilização for feita, o telhado verde ele é até benéfico. Por quê? Porque ele vai diminuir a variação da amplitude térmica da manta asfáltica. E a variação da temperatura da manta asfáltica, o que faz ela dilata durante o dia, que vai a 60, 70 graus com o sol direto nela, e aí de noite baixa para 10, 5 ou até temperaturas negativas. Esse esquenta, esfria, que faz as fissuras na manta asfáltica e faz a infiltração. Com o telhado verde a gente minimiza isso, ele não vai esquentar muito e também não vai esfriar muito. Né, não tem esse problema. Se a impermeabilização for bem feita, o telhado verde é até benéfico.
o aproveitamento de água de chuva também não são dispositivos efetivos para o controle, que a gente não consegue dimensionar e calcular quanto que ele vai reduzir da vazão, mas, evidentemente, ele tem um efeito de reduzir, ele é coadjuvante. Então, uma cisterna de aproveitamento de água de chuva também é indicado, sempre que ela estiver vazia, ela vai ter um efeito, né? Ela não vai ter efeito quando a cisterna estiver cheia, porque vai chover e já vai botar para fora, não vai ter efeito nenhum. Né? E buscar minimizar a área impermeabilizada. Né? Todos os passeios, a entrada do veículo, utilizar pavimento permeável, pelo menos, para manter a infiltração do solo. Né? Acho que eu buscaria esses elementos assim num projeto da minha casa. Da parte meteorológica, não sei se tem muito complementar, acho que o Fernando já explicou muito bem do processo, né? Eu vou tentar complementar apenas assim, o meu entendimento é semelhante ao do Fernando. Eu acho que o nosso maior gargalo não é dados, enfim, sim, a gente sabia que estávamos saindo, na verdade, de um processo de El Niño, mas também sabemos que não é linear, né? Não é assim, ó, deu El Niño, vai dar uma cheia, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas 60% das cheias não ocorrem em El Niño, né? Essa prevalência em El Niño é algo do tipo assim, 40, 30, 30, ou 40, ou talvez no máximo 50, 25, 25. Ou seja, também tem cheias em Laninha, também tem cheias em situação de neutralidade. Então, não é assim tão simples, né? É o Ninho, por que não fizeram nada? Olha, porque tem muitos Ninhos que não acontece nada, né? Então, não é possível antecipar com tanta antecipação assim. A antecipação que a gente consegue hoje razoável é de 3, 4, 5 dias. Qualquer previsão do tempo acima de 5 dias, eu sei que tem aplicativos aqui de 45, 60 dias, mas se tu conversar com qualquer meteorologista sério, ele vai te dizer que a chance dele errar ali é altíssima, né? A chance de errar se vai chover ou não já é alta. Quem dirá acertar a quantidade de chuva? A quantidade de chuva tu só consegue acertar com uma boa precisão com 2, 3 dias de antecedência. E aí qual é o gargalo? O gargalo são as bacias rápidas, né? Então, a maioria das mortes, né, somando todos os eventos dos últimos 2 anos, são 300 mortes no Rio Grande do Sul. A maioria se deu em situações de fluxos rápidos, sejam movimentos de massa ou enxurradas, né? Exceção, Canoas, por exemplo. Na Canoas foi uma exceção, teve um rompimento de dique, né? E ali sim foram óbitos evitáveis à exposição a uma área de suscetibilidade à inundação, caso o sistema falhasse. Pois é, falhou. E 30 vidas foram ceifadas ali por um processo que não é rápido, que poderia ter sido facilmente evitado, né? Muitas mortes, pessoas tentando atravessar pontes, pessoas que foram atingidas em deslocamento. Isso é uma coisa que eu considero frágil do próprio mapa de risco que eu estou produzindo, né? De que é uma exigência, assim, ó, para ser área de risco tem que ter gente morando. Vamos com calma, né? Muitas mortes ocorrem em cima de pontes. Ninguém morando ali, né, supostamente, e é uma área de risco, né? É um ponto de risco que a gente não mapeia pelo princípio metodológico, né? Que não só o Ministério do Estado, mas globalmente se usa, que tem que ter gente morando, senão não é área de risco. Enfim, eu não vou trazer mais detalhes aqui, mas então, assim, para mim não é esse o gargalo, né? Questão de dados, então a gente sabia que o oceano estava quente, sim, a gente conhece esse sistema da bolha de calor e das frentes estacionárias. E digo mais, né? Mesmo os modelos hidrológicos, né, Fernando? Para alguns rios, sim, de fato, não se tinha modelo, mas para outros já se tinha. E a previsão que foi feita até o momento que dava para fazer a previsão foi bem feita, algumas que eu vi. Assim. Então, até acho que também não é esse o maior gargalo. Né? Acho que tem muitas outras barreiras para mim mais críticas, como, por exemplo, a ausência de planos de evacuação, a própria comunicação de risco, o que fazer com aquela informação. Então, a cheia de maio, o Rio Grande do Sul estava roxo nos mapas, tanto federal quanto estadual, mas ok, o que fazer? Então a gente ficou batendo cabeça, essa é a verdade, né? Teve pessoas que foram evacuadas 3 vezes, o Fernando até deu esse exemplo, né? Eu conheci relatos de uma moradora que ela saiu do Pepino State, foi jogada não fala jogada também, foi jogada lá numa escola do Sarandi e depois foi jogada do Sarandi para o centro de Edo. Então, é isso, né? Então, a gente bateu cabeça em vários sentidos na gestão da crise, né?
Bom, gestão de risco a gente apanha desde sempre. Né? Gestão de risco a gente apanha desde sempre e continua apanhando. Dessa vez a gente bateu a cabeça na gestão de crise, que normalmente a gente se orgulhava, né? Da gestão de crise ser bem feita. Claro, para eventos pontuais a gente tem efetivo suficiente. Mas para um evento que atinge 2,4 milhões de gaúchos diretamente, que foi o caso do ano passado, mostrou que a gente não tem capacidade de resposta, nem institucional, e de fato para 2,5 milhões de pessoas atingidas não tem como ter uma capacidade institucional sozinha, né? Ela não dá conta, né? Mesmo que seja excelente, né? Mas mostramos que não temos capacidade de resposta comunitária, né? Como sociedade, e mostramos que, enfim, não sabemos zonear, ou melhor, se sabemos zonear, não aplicamos os nossos zoneamentos, os planos que não dialogam. Achei muito legal a tua fala, né, Carol, porque omiti vários slides, mas o Fernando sabe, a gente tem slides só para esse ATES, né, enfim, assistência técnica é urgente, né, a questão dos planos que não dialogam, então essa é uma crítica que a gente está fazendo nas nossas medidas não estruturais, é crucial que os planos dialoguem, né, e é isso, né. Então eu encerro minha fala sobre a questão meteorológica e eu acho que já estava bem explicado. E para concluir, a questão, uma pimentinha a mais nesse molho. De fato, o bloqueio ali é crucial, esse bloqueio atmosférico. E um dado interessante, e essa é uma publicação recente, no ano passado, é de que isso sim, né, é uma tendência. Está aumentando o número de dias dessa bolha de calor no Cerrado brasileiro. E isso sim pode ter uma relação interessante com a mudança do uso do solo. Então eu quero dar aqui uma comentada, né? Não me preocupa tanto a mudança do uso do solo na bacia da região geográfica. Não é ela que vai fazer chover mais aqui. Não que eu esteja defendendo o desmatamento na região geográfica, mas entendam a dramaticidade da coisa. Não estamos falando do desmatamento na região hidrográfica do Goiás. É porque não diminuiu a quantidade de floresta na região hidrográfica do Goiás. Ela está relativamente estável, né, nas últimas décadas. Mas o que preocupa de fato é talvez essa tendência de aumento de número de dias da bolha de calor, desse centro de alta pressão atmosférica no Cerrado brasileiro, no centro do Brasil. Porque esse é um dos mecanismos necessários, não é mas ele é um dos mecanismos necessários para que as nossas frentes frias fiquem mais tempo estacionadas aqui sobre o Rio Grande do Sul. E se manter essa tendência, que já está bem mapeada, né, de acho que 7 dias a mais por ano de bolha de calor, né? Mantida essa tendência, é de se esperar que ocorra mais frequentemente as tais das frentes frias estacionárias e despejando esse corredor de umidade sobre o Rio Grande do Sul. Enfim, aí eu encerro aqui. Comentar da parte, né, que muita gente fala da mudança do uso do solo na bacia, né, isso aí seria uma das causas da inundação. E daí a gente tem que lembrar, né, o que em 41, como é que era a mata na bacia? Em 1941, né, a gente tinha uma situação bem diferente, com muito mais. A gente não tem um mapeamento para conseguir comparar, né, o que a gente tem de mapeamento comparado até a década de 80, né, e de 80 para cá, na verdade, a parte de floresta aumentou. Aumentou um pouquinho, mas aumentou. Né? A grande mudança que teve foi de campo para lavoura. Tá? Em termos de resposta hidrológica, ou seja, choveu X, gerou Y de escoamento superficial. Lavoura e campo, no evento que aconteceu, responde praticamente igual. Né? E olhando a chuva que aconteceu em 2024, foi 650 milímetros. Em 1941 foi 600 milímetros, foi 50 milímetros a menos. E a gente teve uma cheia aqui no Cais Mauá, 45 centímetros menor. Então as coisas estão coerentes. Né? Não foi... se chovesse menos e a gente tivesse um nível maior, era uma coisa que estaria incoerente. Mas choveu mais e subiu mais. É a coerência no sistema, né? E essas coisas não são totalmente lineares. Então quer dizer que cada 50 milímetros de chuva é 45 centímetros de cheia? Não façam esse pensamento, né? Que é bem não linear esse processo. Dando um pouco de assunto, vou responder a pergunta dela ali. Acho bem interessante tu tocar no ponto do centro histórico, porque o centro ele não é simplesmente uma área consolidada, é uma área consolidada antiga. Então já aconteceu muita coisa ali. Eu já, em 2024, no início do ano passado, a gente ia, por exemplo, fazer um plantio
no canteiro central, ali da João Goulart, que é na frente da usina do gasômetro. É um canteiro central que é um chuchuzinho, assim, ele não tem rede elétrica, ele é bem largo, a gente estava bem felizes, ia ser Pescoços, que é uma árvore de grande porte, e não deu para plantar nenhum, porque embaixo não é assim, caliça, não, é concreto, de uma outra configuração de via que existia ali, em outro momento da história. Então isso tudo são coisas que a gente só tem como saber na hora, a gente planeja o plantio, as mudas já estavam compradas, a empresa já estava lá. Na Manuel Elias isso também aconteceu, tu trouxe, né, tu falou do Manuel Elias antes, mas era mais uma coisa assim, era um residual de uma outra configuração da via, a gente abriu umas covas maiores, até na época a gente fez uma piada de covas humanas, e deu para plantar, tranquilo, mas ali na João Goulart realmente não tem como. E aí realmente, né, o centro, ele, dentro do nosso inventário, a gente tem algumas áreas pontuais que a gente faz censo. Não simplesmente a amostragem. O centro é uma delas, porque ele é alvo de um projeto do Banco Mundial que tinha isso como um pré-requisito. Daí nós fomos incumbidos de fazer, inclusive antes da gente contratar o inventário. Fomos nós, eu digo, os técnicos da minha equipe e os estagiários que fizeram o censo do centro. E era muito engraçado porque eu pintava para eles um mapa das ruas que eles já tinham feito. E quando tinha ruas que eles não precisavam ir, eu pintava de outra cor. Eles não precisavam ir porque não tinha árvores naquela rua para eles inventariarem. E tinha várias. Só que daí a gente se depara com esse tipo de desafio que eu coloquei. A nossa atuação no centro atualmente, ela está sendo mais pontual em praças. A gente fez um plantio de 24 mudas na Praça dos Açorianos, ali da Ponte de Pedra. Mais 12 na Júlio Mesquita. Tem uma outra questão sobre a Júlio Mesquita. Como eu disse, é uma organização antiga. Na Júlio Mesquita, a Júlio Mesquita é um sítio arqueológico, gente. É o sítio arqueológico da Ponta da Cadeia. Então, assim, são desafios muito mais complexos do que tu projetar a arborização para uma área com uma organização mais recente, né? Então, especificamente sobre a área que tu colocou, deixa eu só... tu falou da rodoviária até o mercado, né? Realmente, ali tem umas calçadinhas bem estreitinhas. É bem complexo esse ponto que tu trouxe. É isso que eu vou te dizer. Bueno, gente, considerando o avançado da hora, infelizmente a gente vai ter que terminar o nosso debate aqui. Queria novamente agradecer muito a vocês, assim, imensamente. Eu acho que a gente teve uma excelente tarde aqui. A gente pôde adentrar minuciosamente, né, considerando o tempo em cada um dos planos, e conseguimos agora ter uma brevíssima conversa. Então, vamos agradecer ao nosso convite.